aluna, olá aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de Física, né? Aqui pelo Preparatório Paz UEMA, Enem. A aula de hoje, geradores e receptores elétricos, certo? Questões recorrentes nas provas do Enem e da UEMA. Então ficar ligadinho, aquele rito de sempre, responder questão, comentar, não é a parte física, comentar o conteúdo aqui, tá certo? E vocês têm que fazer as anotações de vocês, certo? Não esqueçam de fazer isso. Façam as anotações de vocês e respondam aqui juntamente comigo, tá ok? Então vamos lá para a primeira questão. Primeira questão, questão da UEMA, né? É o seguinte. Circuito elétrico é um conjunto formado por um gerador elétrico, um condutor, né, em um circuito fechado, e um elemento capaz de utilizar a energia produzida pelo gerador, conforme exemplificado na figura a seguir. Então, na figura a seguir, nós temos a bateria, o motor e uma lâmpada, né? Continuando. No circuito elétrico representado, tem-se uma bateria de força eletromotriz, né? De 12 volts e resistência interna de 0,3, né? 0,3 ohm. Um motor de força contra eletromotriz, né, de 8 volts, e resistência interna de 3 ohm. Uma lâmpada de resistência elétrica de 4,7 ohm. E todos os elementos do circuito ligados em série. Então, a corrente elétrica fornecida pela bateria para o circuito elétrico é de letra A, 2,5, letra B, 1,5, letra C, 1, letra D, 0,8 e letra E, 0,5 amperes, né? Então vamos lá, né? Primeira questão. Então nós temos o seguinte circuito. Então vou representar aqui da seguinte forma, né? Nós temos aqui, ó, o circuito que vai ser um gerador, vou botar desse jeito. Certo? Então isso aqui é um gerador elétrico. Nós vamos ter aqui, ó, um motor, que nós vamos representar ele como um receptor, certo? Um receptor elétrico. Pronto. Esse receptor é o motor, viu? Que a figura está mostrando para vocês. E nós vamos ter bem aqui uma lâmpada, né? Essa lâmpada eu vou representar da seguinte forma, ó. Vou colocar desse jeito. Esse resistorzinho aqui de resistência R. Tá ok? Então nós vamos ter, ó, o gerador, né, ligado a este receptor. Este receptor, quer dizer, esta lâmpada, né, que é uma resistência, ligado ao motor, que é o receptor, e esse gerador também ligado aqui. Pronto, nós temos um circuito fechado. Nós temos passagem de corrente elétrica aí nesse circuito, fazendo com que esses elementos que aí estão, né, que é o receptor e a resistência, eles possam aí funcionar, ok? Então vamos lá para as outras informações, né? Ele diz, ó, que a força eletromotriz do gerador, certo? Essa força eletromotriz é de 12 volts. 12 volts, tá certo? E a resistência interna, vou colocar aqui embaixo, ó, é de 0,3 ohm. Pronto. Isso no gerador. Então, como é que a gente representa o gerador? Vamos lá. Então, o gerador, vou colocar aqui de azul, ó. Negativo, positivo e a resistência. Pronto. Aí, ó. Então, eu tenho a corrente elétrica neste sentido, ó. Chega no negativo primeiro, né, que é esse gravetinho menor. Então, vou colocar aqui a corrente elétrica desse lado, tá? Pronto. Então, esse é o sentido da corrente elétrica. Esse sentido sou eu que estou colocando, viu, de forma arbitrária. Mas no gerador,
ele tem que chegar primeiro no negativo para depois passar no positivo. Então esse aqui, ó, é a força eletromotriz e essa resistência é a resistência interna. No receptor, o que vai mudar vai ser o seguinte, vou colocar esse aqui para cá para poder a gente fechar o circuito bonitinho. Pronto. No receptor é o seguinte, nós vamos ter, ó, lado positivo, negativo, pronto, e a resistência interna. Então, ó, corrente elétrica segue o seu caminho, chega primeiro no positivo e depois no negativo, certo? O menor é o negativo. E aqui eu tenho a resistência interna, representada por R', viu? R'. Então nós temos o seguinte, ó, o motor de força contra a eletromotriz, que é o epsilon', esse epsilon', ele tem um valor de 8 volts e resistência interna de 3 volts, né? Quer dizer, de 3 ohm. Pronto. 3 ohm. E uma lâmpada de resistência 4,7, ó. 4,7 ohm. Pronto. Então ele quer saber a corrente elétrica, né? Então vamos lá. Então eu já coloquei os dados. Aqui a gente pode até montar a equação aqui de um gerador, por exemplo, né? A equação do gerador e a equação do receptor, né? Então no caso, ó, o gerador, U é igual a epsilon menos R vezes I, ok? Essa é a equação do gerador. E do receptor, ó, U é igual a epsilon mais R vezes I. Então, o que muda, gente, ó, vai ser só esse sinal, que é justamente onde ele chega, certo? Quando é negativo, é gerador. Quando é positivo, é receptor. Tá ok? Mas nós temos um circuito fechado em que eu tenho gerador, receptor e resistor. A gente pode aqui fazer por uma lei que é chamada, né, a lei de Pauli. Por exemplo, eu pego um ponto, dou a volta completa e vejo aí quem são os elementos que estão, né? Por exemplo, eu tenho um gerador, tenho um receptor e tenho uma resistência, certo? A partir dela eu posso criar aqui a minha equação. Como, por exemplo, eu pego a equação do gerador, igualo com a do receptor somado com a da resistência aqui, né? Que é o total, né? Que é a primeira lei, por exemplo. Então vai ficar como? Ó, vai ficar ó, o U do gerador, o U do receptor, mais o U da lâmpada, certo? Então vai ficar ó, epsilon igual a R menos I, aqui ó, o epsilon' mais R' vezes I, aqui vai ser igual à primeira lei, ó, que é resistência vezes a corrente. Quem vai estar em comum vai ser aí a nossa corrente, certo? Então a gente pode colocar a corrente, por exemplo, só para um lado, entendeu? E saber qual é o valor dela. Então, ficaria como? É igual a R menos I, posso colocar aqui em evidência, né? Ó, epsilon' mais R, tudo isso multiplicado por I. Não é isso? Então posso fazer o seguinte, trazer esse I para lá, mandar esse aqui para cá. Sei que no final nós vamos ficar com a seguinte equação. Ó. O I vai ser o quê? Vai ser o somatório da força motriz, não é? Mais o somatório da força, né, contra a motriz, certo? Dividido sobre o somatório das resistências, seja resistência externa e resistência interna, ok? Quer dizer, aqui é menos, viu? É menos, ó, somatório, menos outro somatório. Então a corrente vai ser o quê? Vamos lá.
as forças eletromotrizes. No caso, nós só temos uma, que é de 12. Então, vai ficar 12 menos força contramotriz, que é 8. Vai ficar 12 menos 8. Quais são as resistências que nós temos? Nós temos 4,7, 0,3 e 3. Então, vai ficar 0,3 mais 3 mais 4,7. Então, isso vai ser igual ao quê? 12 menos 8 vai dar 4, não é isso? 12 menos 8 vai dar 4. 4,7 mais 0,3 vai dar 5. 5 mais 3 vai dar 8. Então, vai ficar 4 sobre 8. 4 dividido por 8, eu posso simplificar por 4, para facilitar a vida. Então, 4 dividido por 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2. Dá meio. Meio é o mesmo que 0,5 ampere. Então, a resposta a gente encontra lá na letra E. Então, a letra E, 0,5 ampere. Tá ok? Então, essa questãozinha dá para a gente trabalhar, deu para a gente trabalhar aí os geradores e os receptores, entender a diferença entre eles, né? O que é que um gerador faz? Um gerador, ele transforma outros tipos de energia em energia elétrica. E um receptor transforma energia elétrica em outros tipos de energia. Olha só a diferença entre eles. O gerador, ele serve para pegar um tipo de energia, por exemplo, energia química, energia mecânica, né? E transformar isso em energia elétrica. É o que acontece lá nas usinas, por exemplo, a usina hidrelétrica. Ela transforma, não é, a energia mecânica gerada ali o movimento da turbina, que é ocasionado pela passagem da água. Então transforma aquela energia mecânica em energia elétrica, tá certo? Isso é um gerador. E os eletrodomésticos que nós temos em casa transformam a energia elétrica em outro tipo de energia, certo? Esses são os receptores elétricos, tá certo? Então, por isso que as equações são bem parecidas, porque eles têm basicamente ali a mesma funcionalidade, porém, sentidos opostos, tá ok? Então, vamos para a questão 2. A questão 2 é a questão do Enem. Diz o seguinte: em um laboratório, são apresentados aos alunos uma lâmpada, né, com especificação técnica de 12 volts de 6 volts e 12 watts. E um conjunto de 4 pilhas de 1,5 volts cada. Qual associação de gerador faz com que a lâmpada produza maior brilho, certo? Então eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui esse lado. A gente fazer a questão. Então a questão 2, questão do Enem, né? Então nós temos ali o quê? Uma lâmpada, certo? Essa lâmpada, vamos lá, a lâmpada, ela tem 6 volts, não é isso? Especificação que ela apresenta. 6 volts e 12 watts. Então nós temos a tensão e a potência, certo? Um conjunto com 4 pilhas. Então nós temos aqui 4 pilhas. Essas 4 pilhas de 1,5 volts cada, né? 4 pilhas, 1,5 volts cada, certo? Então, qual a associação de geradores faz com que a lâmpada produza um brilho maior, certo? Bom, então vamos lá. Nós temos aí associações que são associações em série, associação em paralelo e associação mista, certo? O que é que vai dizer o que é uma associação em série e uma associação em paralelo, tá certo? Vai ser aí a passagem da corrente elétrica, ok? No caso aqui, a gente consegue ver algumas, certo? Então, uma associação em série, por exemplo, é quando eu tenho aqui um gerador, que a gente representa por aquelas lâmpadazinhas, após o outro,
certo? Um gerador após o outro. Então, essa é uma associação em série. Pronto. Ok? A associação em paralelo, nós temos aqui, ó, os geradores, eles compartilhando, certo? Os seus polos positivos e negativos com a mesma configuração, certo? Então, ó, eles compartilham, né, do mesmo jeito. Então, nós temos aqui uma diferença entre eles, né? Associação em série, associação em paralelo. Na associação em série, nós vamos somar aqui, né, as suas DDPs, né? No caso ali, as suas tensões, certo? As suas tensões. Na associação em paralelo, nós vamos aqui não somar diretamente, mas nós vamos aqui fazer o somatório dos inversos dessas tensões, certo? Assim como a gente faz lá para os resistores, né? Ok? Então, os resistores, eles acabam aí passando por esse processo, tá ok? Eu quero dizer o seguinte, nós temos que alcançar os 6 volts para poder ele produzir aí os 12 watts de potência, né, que é o brilho máximo que ele pode exercer. Para que isso aconteça, eu vou ter que somar todas as lâmpadas, quer dizer, todas as baterias, até que alcance ali os 6. Se vocês olharem lá para a letra C, olha só, na letra A eu tenho 3 se associando em paralelo e o resultado disso se associando em série. Na letra B, eu tenho 2 e 2 em série, mas depois eles estão em paralelo, o resultado deles. Na letra D, eu tenho 2 em paralelo, que no final vai ficar em série, né, o contrário da letra B. E a letra E está todo mundo em paralelo. Eu preciso que todo mundo esteja em série. Lá na letra C, apesar da figura estar um pouco confusa, mas na letra C nós temos o seguinte, ó. Nós vamos ter, ó, 2 baterias aqui, aí continua aqui embaixo, ó. Ele continua aqui e faz isso, ó. Mais 2 baterias, ó. Então ele faz essa configuração no desenho só para confundir, certo? Porque na verdade aqui está todo mundo em série, certo? A gente poderia ter feito como? Ele poderia ter feito isso, ó. Né? Colocou aqui as 4, bem bonitinho, certo? 2, 3 e 4, pronto, as 4. E ter colocado aqui a lâmpada, pronto, certo? Esse desenho é o mesmo desse, tá ok? A gente vai somar, ó, 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5. 1,5 mais 1,5 dá 3. 3 mais 1,5 dá 4,5. 4,5 mais 1,5 vai dar 6 volts. Então aqui eu tenho 6 volts. Com 6 volts, a gente consegue uma potência de 12 watts. Tá certo? Então, resposta letra C. Resposta letra C. Certo? Viram como é bem facinho? Sem perder tempo, vamos logo para a questão 3, né? A questão 3 diz o seguinte, ó, questão do Enem também. Em uma residência, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial, né, diferença de potencial elétrica de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através, né, da cerca para uma pessoa não deve ser maior que 0,01 amperes. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés, né, de uma pessoa é da ordem de 1.000 ohms. Para que a corrente elétrica não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao corpo humano, é
Letra A, praticamente nula. Letra B, aproximadamente igual. Letra C, milhares de vezes maior. Letra D, da ordem de 10 vezes maior. E letra E, da ordem de 10 vezes menor. Então essa questão vai ficar para vocês responderem em casa, tá certo? Então finalizamos aqui e até a próxima. Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física, né? Aqui pelo preparatório PAS, UEMA e Enem, né? A aula de hoje, magnetismo, tá ok? Então nós vamos responder as questões da UEMA e do Enem, dos vestibulares, né? Dos outros vestibulares também, tá ok? E dentro dessas questões nós vamos comentar aqui os conteúdos, tá ok? Certo? Os conceitos referentes ao conteúdo de magnetismo. Bom, então a gente começa aqui fazendo aquela revisão, né? Sobre o conteúdo, né, de magnetismo, para que a gente entre lá nas questões. Vamos lá. Magnetismo. Então, o magnetismo ele é um efeitozinho, né, que ele é observado, ele primeiro foi observado no metal, né, numa rochazinha, numa pedrazinha, certo? Que é do óxido de ferro. E esse metal, né, essa rocha, essa pedra, do jeito que ela é encontrada aí na natureza, ela tem uma propriedade peculiar, certo? Que é atrair alguns metais. Então ela exerce esse poder de atração de alguns metais, certo? E também de atração e repulsão, né, de atração ou repulsão desses metais que são idênticos a eles, né? Então, duas pedras desse mesmo metal, eles podem aí se atrair ou se repelir, certo? Vai depender da posição do qual eles estão ali próximos, tá ok? Então ele tem essa propriedade peculiar. Então essa propriedade nós chamamos de magnetismo, né? Então esse nome ele vem, o nome magnetismo ele faz uma alusão lá ao local onde foi observado, né, a primeira vez ou onde foi difundido, né, esse tipo de metal, né, esse estudo desse tipo de metal, tá ok? Bom, então no magnetismo nós estudamos as propriedades do ímã, certo? Então esse metal do qual eu estou falando é esse ímã. Esse ímã que vocês conhecem muito bem. Vocês encontram dentro dos dispositivos eletrônicos, dentro dos aparelhos, tá certo? Esses ímãs aí que vocês podem encontrar em diferentes locais, sejam os ímãs naturais ou artificiais, tá ok? Mas com certeza vocês já viram, né, já manusearam, já brincaram, certo? Com os ímãs, tá ok? Então, o ímã é justamente esse metal que vai gerar esse efeito que nós chamamos de efeito do magnetismo, né? Esse efeito magnético. Então, o ímã, certo? Vou desenhar aqui um ímã. Então, o ímã ele é dividido, nós vamos dividir ele aqui em dois polos. Um polo que nós chamamos de polo norte e o outro que nós chamamos de polo sul do ímã, certo? Polo norte do ímã e polo sul do ímã, tá ok? E a partir dele nós vamos ver algumas propriedades, como por exemplo, a atração entre esses ímãs, a atração ocorre quando nós tivermos aqui, ó, polo norte próximo do polo sul. Polos distintos se atraem. E vai acontecer repulsão. A repulsão ela acontece quando nós temos, ó, polos distintos, ok? Quer dizer, polos iguais, desculpa, norte com norte ou sul com sul, ok? Então, é basicamente isso, né, que é o início desse estudo sobre o magnetismo, além de algumas outras propriedades, como por exemplo, a indivisibilidade dos polos. Os polos eles não são divisíveis, né? A gente não consegue dividir os polos. Um ímã, ele sempre se apresenta em um dipolo magnético. Esse dipolo, certo? É o par, polo norte, polo sul. Por menor que seja o ímã,
né? Se um ímã se reduzir a um ponto, esse ponto vai ter polo norte e polo sul. Tá ok? Então, é sempre esse dipolo magnético. Então, eles não se dividem, não se separam, vamos dizer assim, não se separam os polos. Eu não vou encontrar um ímã que tem apenas polo norte e outro ímã que tem apenas polo sul. Não. Sempre vai ter polo norte e polo sul, independente do tamanho que seja o ímã. Ok? Do tamanho, do formato. Então, sempre vai ter esses dois polos. Uma outra propriedade é nas extremidades desse ímã é onde nós iremos encontrar o fenômeno magnético mais intenso, certo? Justamente por conta do campo magnético que é gerado pelo ímã, tá certo? Bom, levando em consideração esses conceitos iniciais, vamos à primeira questão e ver o que a gente já pode trazer desses conceitos iniciais ou se a gente vai precisar trabalhar com mais conceitos. Então, a primeira questão diz o seguinte: a magnetohipertemia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais. E um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e o consequente aquecimento da célula. A elevação da temperatura descrita ocorre porque, letra A, o campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor. Letra B, o campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. Letra C, as nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo calor. Letra D, o campo magnético alternado fornece calor às nanopartículas, que transferem as células, que transferem esse calor às células do corpo. E letra E, as nanopartículas são aceleradas em um único sentido, em razão da interação com o campo magnético, fazendo colidir com as células e transferir calor. Ok? Então vamos lá. Então tem nanopartículas, na primeira questão ele fala aí, desse tipo de tratamento, Olha só o nome, magnetohipertermia, Então o nome é esse, ó. Magneto, esse magneto vem de magnetismo, hipertemia, Ok? Hipertermia. Pronto. Essa segunda palavra, se a gente fizer aqui a etimologia, Essa segunda palavra, ela vem de elevar a temperatura, de altas temperaturas. Então isso aqui fala de elevar temperatura. Então vai ser um tratamento em que vai se elevar a temperatura das células, como já fala o texto já diz que isso acontece graças a um fenômeno magnético, certo? E essa área específica do corpo que ele está falando, vai ser justamente um tumor, certo? Então, um campo magnético alternado, a gente fala de campo magnético alternado, nós vamos já dizer o porquê, tá certo? Faz com que se tenha um aumento da temperatura, no caso do tumor, graças a algo que acontece com essas nanopartículas. Tá ok? Então, esse campo magnético alternado, ok? Então, nós estamos falando de campo magnético, ok? Então, vamos entender aqui, basicamente, esse campo magnético, Então, falamos ali do ímã. Vou colocar aqui do mesmo jeitinho, ó. Norte e sul, tá certo? Nós vamos perceber o seguinte, que nesse ímã, certo? Existe um campo que nós chamamos de campo magnético. Por quê que a gente percebe isso? Porque o ímã, para ele atrair um metal, ele não precisa tocar nesse metal para que esse metal seja atraído, se sinta atraído.
certo? Vocês já perceberam isso, que quando a gente aproxima um ímã de um metal, dependendo da intensidade do ímã, né, do tamanho do ímã, da intensidade, que é o campo magnético, certo? E da distância em que nós estaremos para esse metal, certo? A gente percebe o quê? Que esse metal, ele simplesmente se desloca, ou esse ímã simplesmente se desloca, né, para ir um de encontro ao outro. Né? Se os dois estão livres, os dois irão se atrair mutuamente. Então eles irão um de encontro ao outro, certo? Isso acontece por quê? Porque tem uma força que faz com que esse ímã e esse metal se desloquem, certo? Um de encontro ao outro. Que força é essa? É o que nós chamamos de força magnética. Mas nós não vamos falar dessa força magnética agora, certo? Nós vamos falar do campo. Por que que essa força, que é uma força de campo, ela atua? Porque em torno do ímã existe um campo que nós chamamos de campo magnético, ok? Então esse campo, ele funciona desta forma. Aqui são as linhas de campo, tá ok? Então, elas externamente elas vão ter um sentido e internamente vão ter outro sentido, tá certo? Então, externamente elas caminham neste sentido, né? Vão aí do norte para o sul. Então essas são as linhas do campo magnético. Por isso que eu falei no início da aula que o fenômeno, né, magnético ele é mais intenso nas extremidades, porque o campo magnético ele nasce em uma extremidade e chega a outra. Então aqui onde essas linhas do campo elas se encontram, ok? Onde elas são mais densas, vamos assim dizer, é onde eu tenho o fenômeno magnético mais intenso, tá certo? Então por isso que acontece nas extremidades. Certo? Bom, então nós temos aqui em vermelho, esse vermelho, né, é o campo magnético. Quando a gente fala de campo magnético alternado, o que acontece? O campo magnético alternado, ele nasce graças, não é, a um revezamento que nós vamos ter desses polos. Então ele está desta forma, polo norte e polo sul. Tá ok? Se nós invertermos, né, o norte virar sul e o sul virar norte, nós vamos ter uma mudança também nas linhas externas e internas desse campo magnético. Tá ok? Esse revezamento que acontece entre os polos magnéticos gera um efeito que nós conhecemos, que é o efeito da corrente elétrica alternada. Então você está assistindo aí na sua casa, pela televisão ou pelo computador, algo que está ligado na tomada diretamente, ok? Você está utilizando corrente elétrica alternada. Okay? Lá na sua casa, a lâmpadazinha que está acesa, ela também está utilizando corrente elétrica alternada. Ok? Se você filmar, não é, a sua lâmpada acesa e colocar, né, em uma velocidade muito baixa, certo? Colocar em câmera lenta, você vai perceber que essa lâmpada ela não tem uma luz contínua, ela pisca. Só que ela pisca com uma frequência tão grande que você não consegue perceber que ela está piscando, certo? Mas ela está piscando, só que ela pisca muito rápido e a gente não consegue perceber isso. Acontece isso por quê? Porque o campo magnético, né, lá da origem da tua corrente elétrica, está alternando. E os portadores de carga elétrica, eles estão simplesmente oscilando de um lado para o outro. Certo? Isso é a corrente elétrica alternada, por isso que o nome é alternada, porque eles ficam alternando o seu sentido. Só que é muito rápido e isso gera ali o fenômeno que nós conhecemos como corrente elétrica alternada. Certo? O que é que vai fazer nesse tratamento? O que é que isso tem a ver com a questão, professor? O que tem a ver com a questão é que essas nanopartículas em que ele está falando aí, não é? Tá certo? Essas nanopartículas magnéticas que a questão está dizendo, vão fazer esse mesmo efeito que acontece com a corrente elétrica. Quando alternar aqui, não é, os polos, quando tiver essa alternação dos polos, essas nanopartículas elas também vão oscilar. Só que elas vão oscilar onde? Dentro do tumor. E essa oscilação dentro do tumor gera calor por conta do atrito. Então a resposta só pode ser a letra B, certo? Então ele gera, né, o campo magnético alternado.
faz com que essas nanopartículas elas girem, elas oscilem, transferindo calor por atrito. Essas nanopartículas vão atritar com o tumor, fazendo com que ele eleve a sua temperatura. Tá ok? Então a primeira questão do Enem, letra B. Certo? Viram como é fácil? Ok? Então vamos para a questão 2, né? A questão 2 diz o seguinte, ó. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador, utilizando, né? Aí, primeiro item, um fio de cobre de diâmetro D, enrolado em N espiras circulares de área A. O item 2, né? 2 ímãs criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B e um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo, com uma frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Então essas são aí os três processos aí para poder construir esse gerador. Então vamos à pergunta, né? Para dobrar a tensão máxima V do gerador, mantendo constante o valor da corrente elétrica I, o estudante deve dobrar o quê? Vamos lá. Letra A, o número de espiras. Letra B, a frequência de giro. Letra C, a intensidade do campo magnético. Letra D, a área de espiras. Ou letra E, o diâmetro do fio. Certo? Então vamos entender aqui quem é quem na história. Bom, falamos do fenômeno magnético, né? Isso dos ímãs naturais, mas existem ímãs que nós chamamos de ímãs artificiais, ou eletroímãs, certo? Então, esses eletroímãs, eles nascem da observação da passagem da corrente elétrica por condutores elétricos, certo? Então, quando a corrente elétrica passa por um condutor, esse condutor ele ganha ali, nas suas fronteiras, logicamente, né, nas suas proximidades, propriedades magnéticas, ele gera um campo magnético. Isso pode ser com um fio condutor, certo? E pode ser também com espiras. O que é isso? A espira é uma forma de potencializar esse campo magnético gerado por um condutor. Tá ok? Então vamos supor o seguinte. Nós temos um fio, né, um fio mais ou menos 1 metro, e por ele vai passar uma corrente elétrica, tá certo? E ali em torno dele nós vamos ter a presença de um campo magnético, certo? Só que eu vou pegar esse fio de 1 metro, por exemplo, e eu não vou colocar dentro de um dispositivo eletrônico, por exemplo, dentro de um celular. Você já imaginou o tamanho desse celular? Então o que faz? A gente utiliza artifícios que são, né, a utilização dessas espiras ou de bobinas para poder esse fio de 1 metro caber dentro desse aparelho e gerar ali dentro dele o fenômeno magnético do qual é necessário. Tá certo? Só que essas espiras, essas bobinas, elas vão, logicamente, que potencializar por conta, né, da sua própria geometria. Tá ok? Bom, então ele diz o seguinte, ó, certo? Que ele vai gerar vai fazer esse gerador, né? Então nós utilizamos esses eletroímãs justamente porque nós temos o seguinte, ó, na situação 1, por exemplo, né, no processo 1. Um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares, tá certo? De área A. Então, a espira, que é esse processozinho, né, do fio ficar de forma circular mais ou menos desse jeito, então vai gerar lá no seu centro um campo magnético. Ok? Então ele gera aqui no centro o campo magnético. Ou seja, então eu tenho, por conta da geometria, o campo magnético que ele é concentrado aqui no centro dessa espira. Diferente do fio que ficaria espalhado. Tá certo? E quando eu crio várias espiras, certo? Várias espiras, então eu estou, na verdade, criando o que a gente chama de bobina. Certo? Então ali nós temos
a personificação de um ímã, não é? No caso, pode ser um ímã em barra, né? Feito com várias espiras dessas, tá certo? Bom, então a opção que nós vamos ter é o seguinte, então para dobrar o valor da tensão no gerador, certo? Mantendo constante o valor da corrente de curto, o que é que o estudante deve fazer? Então eu tenho que dobrar a tensão. Eu tenho que gerar uma tensão maior no meu gerador. Mas eu tenho que manter a corrente constante. O que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar aí, né, o número de espiras. Eu tenho que gerar essa bobina. Então, resposta só pode ser a letra A. Tá ok? Só pode ser a letra A. Então, com essa questão, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um preparatório do PAS UEMA Enem. Essa é a plataforma Gonçalves Dias e hoje nós vamos estudar mais uma aula de biologia. Nós vamos trabalhar agora organismos geneticamente modificados. Então essa parte aí, ela corresponde ao conteúdo de biotecnologia, tá? Então você vai encontrar principalmente no Enem questões que abordam conteúdos relacionados à área de biotecnologia. Então, essa palavra biotecnologia, né? Então, tecnologia utilizando organismos vivos. No caso, essa área, ela utiliza muito, estuda muito a questão dos seres vivos, a produção das substâncias que estão presentes nos seres vivos, principalmente para o uso comercial, para o uso tecnológico, né? Que está envolvido principalmente na economia. Então, você utiliza organismos vivos que estão envolvidos na produção de produtos de importância econômica para a indústria, para a ciência e por aí vai, tá? E a gente também, por exemplo, pode estudar uma maneira de se proteger uma plantação. Então, nós temos aí várias linhas de pesquisa dentro da biotecnologia. Uma dessas linhas de pesquisa a gente pode mencionar, por exemplo, a produção dos organismos geneticamente modificados. Quantos aí já ouviram falar sobre os organismos transgênicos, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Organismos transgênicos. E essa questão, ela foi extraída da segunda aplicação do Enem 2017. Ela diz o seguinte, presta bem atenção, olha só. Um geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga que atacava as flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada às plantas não era destruída. Então, olha só, tinha uma praga que atacava uma determinada plantação e os caras observaram que tinha uma outra planta junto com a plantação que não era afetada por essa praga. Olha só que interessante. Então, o cientista ele tem que ter um olhar treinado, tá? Existem as fases do método científico, e entre essas fases do método científico, nós temos a fase de observação. Então, foi isso que eles observaram. Uma planta que era afetada pela praga e outro tipo de planta que não era afetada aí pelas pragas, tá? A partir de técnicas de manipulação genética em laboratório, o gene da resistência à praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Então, a partir da observação que foi feita, eles pegaram a planta, né, que não sofria com a praga, conseguiram isolar o gene que era resistente a essa praga e conseguiram inocular esse gene na planta de interesse econômico, né, porque nós tínhamos ali na plantação a erva daninha é uma erva que invade, uma planta invasora. E na plantação nós temos a planta de interesse e a erva daninha. Então eles aproveitaram a erva daninha para poder estudar o gene que ela tinha que promovia essa resistência. E aí conseguiram resolver o problema inserindo nas plantas cultivadas o gene de interesse, que é o gene que promove a resistência a essa praga. Então vamos continuar aqui. Do ponto de vista da biotecnologia, como essa planta resultante da intervenção ela é classificada? Como é que essa planta que foi produzida, como é que ela é classificada? Como é que ela é nomeada?
Vocês perceberam que foi tirado o gene de resistência e foi colocado no material genético da planta de interesse. Essa planta de interesse seria um clone? Porque você pode pensar, olha, ela tem um material genético da outra planta. Pode ser um clone. Letra B, está dizendo que é uma planta híbrida. A letra C, seria uma planta mutante. A letra D, dominante. E a letra E, uma planta transgênica. Vai ser a letra E, pessoal, transgenia. Então, organismos transgênicos. O termo trans significa mistura, né? Eu tenho um organismo com um gene de um outro organismo. Por que não pode ser clone? Gente, clone, eu tenho um organismo que é copiado por inteiro. Todo o seu material genético é copiado por inteiro. Então, no caso aqui, foi copiado apenas um trecho do material genético que era de interesse e foi incorporado num organismo de espécie diferente, tá? Por que não pode ser híbrido? Híbrido é o indivíduo resultante do cruzamento entre dois indivíduos de espécies diferentes, tá, pessoal? Então, não tem muito a ver aqui com o que foi apresentado aqui na nossa questão, não, tá? Mutante. A mutante seria uma alteração do próprio gene do organismo, mas não foi o que aconteceu aqui, porque o que ele pegou foi o material genético de um organismo de uma espécie que foi incorporado em um organismo de outra espécie, tá? Então, também não tem a ver com o nosso contexto aqui apresentado. Então, o contexto mais correto, a resposta mais correta vai ser transgenia. Transgenia, organismo transgênico é um organismo geneticamente modificado, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma situação que se pode promover a transgenia, tá? Por exemplo, olha só, nós temos bactérias com moléculas circulares de DNA, nós chamamos de plasmídio. Vamos entender o seguinte, as bactérias, elas apresentam um material genético formado por uma molécula de DNA circular, diferente do que acontece nos organismos eucariontes. Os organismos eucariontes, a molécula de DNA, ela é linear. Já nos procariontes, ela é circular. Então, as bactérias, além de ter o seu material genético principal, que está sendo representado por esses fios emaranhados em azul aqui, ó, isso aqui é o DNA principal, é uma molécula de DNA circular. Além de ter esse DNA principal, ela tem um DNA que nós chamamos de extracromossômico, ou seja, não faz parte do cromossomo principal. Essas moléculas de DNA que são extracromossômicos, nós chamamos de plasmídios. São esses círculos em vermelho que vocês estão vendo dentro da célula. Então, no caso, as bactérias, elas apresentam esses plasmídios. Então, uma bactéria, por exemplo, ela pode adquirir características de outras bactérias. De que maneira? Tem um mecanismo de variação genética nas bactérias que nós chamamos de transformação. É quando uma bactéria morre, ela pode deixar no ambiente onde ela estava presente, ela pode deixar pedaços de DNA, ela pode deixar plasmídios, né, que são essas moléculas de DNA circular, que nós chamamos de extracromossômico. Então, nesses plasmídios podem ter genes que conferem resistência para a bactéria que morreu. Então, no caso, eu posso ter um gene de resistência que pode ser absorvido por outras bactérias que venham estar passando por aquele local. Então, quando essas bactérias elas conseguem absorver essas moléculas de DNA, que nós chamamos de plasmídio, elas acabam adquirindo as características que estão presentes no plasmídio que elas absorvem, tá certo? Então, sabendo disso, a ciência ela aproveita desse conhecimento para promover, por exemplo, para inserir genes de interesse dentro de bactérias, para que essas bactérias consigam produzir os produtos gênicos que estão presentes no plasmídio, tá certo? Então, olha aqui, ó, nós temos bactérias com moléculas circulares de DNA, são os plasmídios em vermelho que vocês estão vendo. Então, nós temos aqui, ó, foi promovida uma extração e corte por endonucleases de restrição de DNA
dos plasmídios do vagalume. Como assim? Vamos lá. Existem dentro das bactérias enzimas que cortam as fitas de DNA em locais específicos. Nós chamamos de endonucleases de restrição. Então, nós sabemos que nós não podemos pegar o DNA e ir lá cortar com uma tesoura em pontos específicos, porque é muito pequeno, a gente não consegue manipular. Mas existem essas enzimas, que nós chamamos de enzima de restrição, que quando você mistura o material genético com elas, elas cortam, picotam, né, esse material genético em pontos específicos. Então foi isso que foi feito, ó. Foi extraído o DNA de célula de bactéria, foi extraído o DNA de células do vagalume aqui, por exemplo, e aí esse DNA foi picotado, né, foi cortado em pontos específicos por endonucleases. Depois, eles juntaram esses pedaços de DNA das células da bactéria, né, de plasmídios, com DNA do vagalume, que contém o gene, por exemplo, responsável pela produção daquela substância que fica luminosa no escuro, né? Então, esses genes eles vão se juntar com esses plasmídios. Olha só, foram colocados no mesmo local, produção de DNA recombinante, né? O plasmídio mais o DNA do vagalume, eles se juntaram. Mas como foi que eles se juntaram? Ocorreu a junção com outras enzimas que ligaram o DNA das bactérias, que está em vermelho, com o DNA do vagalume. E aí eles conseguiram produzir um plasmídio. Olha aqui, ó, uma molécula de DNA circular. E olha só o que eles fizeram. O que eles fizeram? Eles introduziram, introdução do DNA recombinante em célula de tabaco, né? A planta que produz o fumo, por exemplo. Então foi incorporado esse plasmídio contendo o gene do vagalume, né, para a produção daquela substância que fica brilhosa no escuro. Eles incorporaram aqui no material genético de uma célula vegetal. E o que foi que aconteceu? Pegaram essa célula vegetal, que contém esse gene recombinante, né, essa mistura de material genético, e eles colocaram em um meio de cultura. O que é um meio de cultura? É um meio que contém nutrientes necessários para que a célula se multiplique. E aí a célula ela foi induzida a multiplicar-se. Então, ó, ocorreu a multiplicação da célula de tabaco com o gene do vagalume. E aí, ó, foi produzido um pequeno nódulo contendo várias células que resultou em uma planta jovem. Essa planta ela foi colocada no jarro, foi cultivada, e olha só o que foi que aconteceu. A planta de tabaco, né, ela é, nesse caso, uma planta transgênica. A planta de tabaco transgênica floresce ao ser regada com a luciferina, que é uma substância que promove, é uma enzima, né, que promove a reação química em que ocorre uma liberação de luz, né, que é justamente a mesma reação química que ocorre nos vagalumes, quando eles conseguem emitir aquela luminosidade. Então, vocês percebem que você consegue, atualmente, nós conseguimos misturar o material genético de animais com o material genético de plantas, utilizando como vetor, como meio de transmissão desse material genético, utilizando plasmídios. Tá? Então, o que são plasmídios? São moléculas de DNA extracromossômico presente em bactérias. Então, existem as mais variadas aplicações que a gente pode utilizar o plasmídio. Então, essa foi um dos tipos de experimentos que foram feitos. Tá? Então, existem várias formas de se produzir organismo transgênico. Então, nesse caso, a gente pode também produzir um organismo transgênico em que eu posso colocar um gene humano no material genético de uma bactéria, por exemplo, e essa bactéria ela passa a ter capacidade de produzir substâncias químicas tipicamente humanas. Tá? Um exemplo desse que eu posso comentar para vocês é a produção da insulina, que é um hormônio muito importante, a falta desse hormônio ela é muito frequente nas pessoas que têm diabetes. Então, normalmente, pessoas que não têm diabetes, elas produzem a insulina pelo pâncreas, né, que é um órgão localizado no nosso sistema. Ele faz parte também do nosso sistema digestório e do nosso sistema endócrino. Então,
é um hormônio responsável, por exemplo, pela diminuição das taxas de glicose na corrente sanguínea. Então, eu tenho, por exemplo, a possibilidade de promover a produção de insulina por meio de bactérias. E aí é um exemplo de organismo transgênico, tá, pessoal? Vamos responder mais essa questão aqui. Olha só, ela diz o seguinte: as técnicas de engenharia genética possibilitaram a produção de grandes quantidades de insulina por bactérias que receberam o gene humano por esse hormônio. Olha aí que eu acabei de comentar anteriormente. Vocês sabiam que antigamente utilizava-se insulina de porco? Então as pessoas pegavam, por exemplo, o pâncreas de porcos e conseguiam extrair essa insulina do pâncreas dos porcos, né, de animais suínos. Então, veja que a ciência ela avançou bastante. O avanço da biotecnologia possibilitou que isso não ocorresse mais. Por quê? A insulina que era tirada, por exemplo, do pâncreas de animais, ao ser inoculada em pessoas, ela muitas vezes ela provocava, por exemplo, reações de alergia. Porque o nosso sistema imunológico ele é preparado, por exemplo, para eliminar toda e qualquer substância estranha que não é produzida pelo organismo. Então, quando você coloca, por exemplo, uma substância produzida por um outro animal no teu organismo, você vai estar submetido a uma situação em que o organismo vem a rejeitar. Tá? Por exemplo, se você recebe um órgão doado, você tem que tomar, por exemplo, um tipo de substância que nós chamamos de imunossupressores, que impede que o organismo, por exemplo, venha rejeitar órgãos transplantados. Então, da mesma forma, você pode também rejeitar hormônios que você vinha tomar de animais, que era o que muitas vezes acontecia quando você recebia hormônios de animais, muitas pessoas sofriam de reações alérgicas. E para evitar esse tipo de reação, a ciência ela procurou produzir hormônios, substâncias tipicamente humanas. De que maneira? Aí nós temos a utilização dos organismos transgênicos. Aprenderam a inocular ou incorporar ao material genético das bactérias genes tipicamente humanos, no caso o gene da insulina. Esse foi um dos primeiros genes que foram incorporados em bactérias. Então, a partir do momento que você inocula uma bactéria genes humanos, principalmente o gene responsável pela produção da insulina, nós vamos perceber que esse organismo ele vai ter condições de produzir a insulina, tá? Então vamos aqui. As técnicas de engenharia genética, elas possibilitaram a produção de grandes quantidades de insulina por bactérias que receberam o gene humano para esse hormônio. Tal feito foi possível pelo emprego das enzimas de restrição que agem. O que as enzimas de restrição fazem? Eu acabei de mostrar para vocês aqui, olha só, quando foi, por exemplo, extraído o material genético da bactéria, quando foi extraído o material genético do vagalume, o que foi necessário para poder juntar esse DNA com este DNA aqui? Primeiramente, tinha que se fazer o quê? O corte da molécula de DNA em locais específicos. Então, esses cortes que eram feitos em locais específicos, eles eram feitos justamente pelas chamadas endonucleases de restrição. São as enzimas de restrição, tá? E aí, só depois que as enzimas de restrição, elas agem, aí o que vai ser feito? O material genético que sofreu esses recortes em pontos específicos, eles são jogados no mesmo ambiente para que uma outra enzima possa ligar essas moléculas. Nós chamamos de ligase, tá? O nome dessas enzimas que juntam esses materiais genéticos diferentes é chamado de ligase, tá? Então, são as enzimas de restrição que promovem o quê? Elas traduzem o gene da insulina para o código genético da bactéria? Já sabemos que não, né? Elas ligam os pedaços de DNA humano no DNA da bactéria? Acabei de falar para vocês. A enzima que junta esses pedaços de DNA ao DNA da bactéria é chamado de ligase. São as enzimas que ligam, que unem essas moléculas. As endonucleases de restrição, elas promovem a identificação
Elas identificam os aminoácidos codificados pelo gene ou elas cortam o DNA da bactéria em pontos específicos? Está aqui, letra D. Então, as enzimas de restrição, né, são chamadas de endonucleases de restrição, cortam o material genético em pontos específicos. Então, é importante a gente lembrar um pouco. O que é importante para a gente lembrar aqui sobre a questão dos transgênicos? Transgênicos são organismos que têm o quê? Organismos que são de uma espécie que contém material genético de um outro indivíduo de uma outra espécie incorporado ao seu. Para que isso seja possível, tem que haver a atuação das enzimas de restrição para cortar os materiais genéticos em pontos específicos, tem que ter a presença de enzimas que promovem a ligação desses trechos de DNA que são diferentes e assim o indivíduo passa a adquirir novas características. Então, eu espero que vocês tenham entendido. A gente hoje trabalhou um pouco sobre organismos geneticamente modificados. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Fala, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma revisão aqui do nosso preparatório do PAIS UEMA Enem. Eu sou o professor Celso Almeida, seu professor de Biologia, e você está aqui na plataforma Gonçalves Dias. Você que é estudante da plataforma Gonçalves Dias não vai ficar de fora, vai estar preparado aqui para poder responder essas questões do Enem e também do PAIS UEMA, tá? A gente vai agora trabalhar o conteúdo de clonagem, tá, pessoal? Então prestem bastante atenção, porque esse conteúdo de clonagem ele é muito trabalhado com o assunto de biotecnologia, manipulação do material genético. Então, a gente precisa atentar para alguns detalhes. Olha só essa questão aqui que foi tirada do Enem. Ela diz o seguinte: em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnicas de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos e foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um conjunto exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os 2 grupos de plantas, elas apresentaram, letra A, apresentaram os genótipos e os fenótipos idênticos. A letra B diz que ao final desse experimento, esses grupos, eles apresentaram os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes. A letra C, diferenças nos genótipos e fenótipos. A letra D diz que ao final do experimento, esses grupos, eles apresentavam o mesmo fenótipo e apenas 2 genótipos diferentes. Ou a letra E, o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos. Primeiramente, a gente precisa entender o que essa questão está nos ela está nos trazendo, né? O que ela está apresentando. Veja, ele coloca aqui uma situação, contextualização, nos apresenta um experimento em que se preparou um conjunto de plantas por técnicas de clonagem a partir de uma planta original, ou seja, foram produzidas várias plantas, todas clones de uma mesma planta. E essa planta que foi clonada, ela apresentava aqui, ó, folhas verdes. Então, se eu produzir clones, consequentemente, essas plantas que foram produzidas, todas tinham que apresentar uma folhagem verde. Beleza, então fiz várias cópias de uma mesma planta, todas são clones com folhas verdes. Aí ele fala o seguinte, ó, esse conjunto, né, dessas plantas que foram produzidas, elas foram divididas em 2 grupos, foram separados 2 grupos, tá certo? Aí o que foi que aconteceu? Os 2 grupos foram tratados de maneira idêntica, ou seja, os nutrientes que eles estavam fornecendo para essas plantas eram os mesmos. A quantidade de alimento, de umidade era o mesmo. Com exceção, olha só o que ele fala, com exceção das condições de iluminação. Por quê? Porque um grupo foi colocado no escuro e o outro grupo de plantas, que são clones daquela planta verde, foi colocado na claridade, tá? Então tá aqui, ó. Um grupo foi exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro foi mantido no escuro.
Aí ele fala aqui que após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes como a planta original. Então, o grupo que estava na luz continuou sendo verde. E o grupo que foi colocado no escuro, olha aqui, apresentava folhas amareladas. Olha só que interessante. Aí ele está perguntando quais eram as condições que essas plantas, no final do processo, apresentaram, né? Então, ele está perguntando se elas apresentavam o mesmo genótipo ou o mesmo fenótipo. Vamos lá, pessoal, qual é a diferença entre genótipo e fenótipo, tá? O genótipo, ele está relacionado com os conjuntos de genes que nós apresentamos. Geralmente, nós representamos esses genes por letras, tá? E aí, por exemplo, existem genes que, num determinado momento, ele apresenta o que a gente chama de dominância, né? A gente estuda muito isso nas leis de Mendel, né? Tem os alelos, que são formas alternativas dos genes, tem alelos dominantes e alelos recessivos. Quando eu tenho alelos, um gene apresentando os dois alelos, o dominante e o recessivo, a gente diz que ele apresenta o genótipo heterozigoto, tá? Então, a gente está aqui diante de uma situação em que indivíduos que têm a mesma genética, porque se a gente está falando de clone, a gente está falando de um organismo que tem a mesma genética, a mesma constituição genética, ou seja, o mesmo genótipo. Então, esses indivíduos têm o mesmo genótipo, só que nós sabemos que as características externas do indivíduo, ela não depende apenas do caráter genético, ela depende do fator ambiental. Daí nós temos o que nós chamamos de fenótipo. E o que é fenótipo? Fenótipo é o resultado da interação do genótipo com um fator ambiental. Por exemplo, eu tenho a predisposição genética de ser mais moreninho, ter a pele um pouquinho mais escura. Mas se eu se eu ficar só em casa, não tomar banho de sol, o que vai acontecer? Minha pele vai ser um pouco mais amarelada. Por quê? Eu estou me submetendo ao fator ambiental em que a minha melanina, os pigmentos da minha pele não estão sendo estimulados a serem produzidos. Ok, pessoal? Então, aqui é um exemplo do fator ambiental influenciando as características externas do indivíduo, tá? Da mesma forma, eu tenho aqui, no caso, as plantas que foram colocadas no escuro, por ficarem no escuro, elas diminuíram o índice de fotossíntese. Consequentemente, elas não produziram muita clorofila, né? E o que é clorofila? É aquele pigmentozinho verde da planta. Então, se a planta está no escuro, ela deixa de fazer a fotossíntese como ela fazia antes, ela produz menos pigmentos fotossintéticos, tá? Que é a clorofila, e, consequentemente, ela vai ficar amarelada. Então, nós sabemos que, ao final do experimento, o que vai acontecer? Vamos analisar aqui as alternativas. A letra A fala que, ao final do experimento, as plantas elas apresentaram os genótipos e os fenótipos idênticos? Não. O genótipo era o mesmo, mas o fenótipo, as características externas não eram as mesmas, tá? Porque nós sabemos que o fenótipo é o resultado da interação do genótipo com o fator ambiental. Nesse caso, o fator ambiental que está sendo relacionado aí é essa quantidade de iluminação que a planta está sendo submetida. Então, a letra A não vai ser porque o fenótipo não é idêntico, não. A letra B diz que ambas apresentam os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes. Correto, a letra B, tá? Os fenótipos são diferentes, porque as condições ambientais que essas plantas foram submetidas são diferentes. Então, ambas vão apresentar características externas diferentes, mas a genética é a mesma pelo fato de que essas plantas elas são clones, tá? Apresentam a mesma constituição genética. E aí, só para a gente conferir mesmo se a letra C está errada, ó, ele fala que ambas apresentam diferenças nos genótipos e fenótipos. Não, somente no fenótipo, não tem diferença de genótipo.
A letra D diz que ela apresenta o mesmo fenótipo. Não. Fenótipo diferente, genótipo igual, tá? E aqui a letra D é como se fosse o inverso, né, da alternativa correta. E a letra E diz que é o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipo. Também não, tá? Então já é certeza mesmo que a letra B é a correta. Genótipo idêntico e fenótipos diferentes. Entenderam, pessoal? Espero que vocês estejam prestando atenção aí, estejam anotando tudo, tá? Vamos para mais uma questão. E essa questão agora, ela diz o seguinte, olha só. A empresa coreana apresenta cães feitos em clonagem comercial. Cientistas sul-coreanos apresentaram 5 clones de um cachorro e afirmam que a clonagem é a primeira realizada com sucesso para fins comerciais. A clonagem foi feita pela companhia de biotecnologia a pedido de uma cliente norte-americana que pagou por 5 cópias idênticas do seu falecido cão pitbull chamado Boger. Para fazer o clone, os cientistas utilizaram núcleos de células retiradas da orelha do pitbull original, os quais foram inseridos em óvulos anucleados de uma fêmea da mesma raça e posteriormente implantados em barrigas de aluguel de outras cadelas. Olha só que hoje em dia a gente tem essa possibilidade de produzir clones até mesmo de animais que a gente tem muito apreço, né? Então, olha só, pode-se afirmar que cada um desses clones, o que eles apresentam, né, gente? Bem, o que ele está dizendo aí? Como é que eles fizeram para produzir esse clone? Vamos ler isso com calma. Então, a clonagem foi feita pela companhia de biotecnologia, né? E aí ele está dizendo o seguinte, ó, para fazer o clone, os cientistas, o que eles utilizaram? Núcleos de células retiradas da orelha. Gente, essas células que são retiradas da orelha, nós dizemos que são células somáticas, tá? O que são células somáticas? São células que têm 2 conjuntos de cromossomos, tá? A gente diz que elas são diploide. Diploide é representado por 2N, a gente chama que ela é 2N, porque ela tem 2 conjuntos cromossômicos, tá? E é somática, porque faz parte do nosso corpo e não é uma célula reprodutiva. Professor, o que é uma célula reprodutiva? Os espermatozoides e o óvulo são as células reprodutivas. O que não for espermatozoide nem óvulo, a gente pode chamar de célula somática. A célula do cabelo, uma célula da nossa pele, qualquer parte do nosso corpo que você retirar uma célula, essa célula, se ela não for um espermatozoide e nem um óvulo, essa célula pode ser chamada de célula somática. E sempre uma célula somática tem 2 conjuntos cromossômicos, ou seja, ela é chamada de célula diploide. Diploide, em biologia, a gente representa por um 2 acompanhado da letra N, tá? 2N, diploide. Então, gente, ele tirou do pitbull que eles queriam clonar, células da orelha, tá? Então, essas células são somáticas. E aí elas foram tirado o núcleo dessas células, tá? Porque no núcleo nós sabemos que lá vai encontrar o material genético, o DNA desse pitbull aí que ela queria clonar. Então foi tirado a célula da orelha, dessas células foram retirados os núcleos, e esses núcleos, eles foram inseridos aonde? Em células que são o quê? Óvulos anucleados. O que é isso? São óvulos que não têm núcleo, que foi retirado o núcleo. Ou seja, eu tenho um gameta feminino que foi retirado o núcleo dela, o núcleo que a gente diz que é um núcleo haploide, tá? H-A-P-L-O-I-D-E, tá? Haploide, que é representado pela letra N, ok? Haploide, que é um conjunto cromossômico. Então, lá nesse óvulo foi tirado o núcleo e foi incorporado no óvulo o núcleo da célula que foi retirada da orelha do pitbull, que contém o material genético do pitbull que está sendo clonado, tá? E aí o que acontece? Ele pegou esse óvulo que está com o núcleo da célula do pitbull e foi colocado aonde? Na barriga de aluguel de uma outra cadela. Ou seja, a outra cadela ela recebe
esse óvulo contendo material genético do pitbull que está sendo clonado. E aí o que ele está perguntando? Pode-se afirmar que cada um desses clones, o que eles apresentam? Letra A, eles apresentam 50% dos genes nucleares do Boger, que é o cachorro que está sendo clonado, 50% dos genes nucleares e 50% dos genes mitocondriais da fêmea pitbull e 50% dos genes mitocondriais da fêmea na qual ocorre a gestação? Pessoal, vamos entender o que ele está perguntando aí. Ele quer saber quanto que tem de genes do núcleo, genes nucleares do cachorro, quanto que tem de genes mitocondriais, tá? Então, é basicamente isso. Eles querem saber quanto que tem de genes nucleares e quanto que tem de genes mitocondriais. Vamos lá. O que são os genes mitocondriais, gente? Os genes das mitocôndrias, né? Nós temos um tipo de organela que promove a respiração celular, tá? Nós chamamos de mitocôndria. Dentro da mitocôndria existe um material genético próprio dela, tá? Que é um DNA mitocondrial. Então, quando, por exemplo, um espermatozoide fecunda um óvulo, este óvulo, ele vai dar origem, né? O óvulo fecundado vai dar origem ao zigoto, que é a primeira célula que origina o indivíduo. Este óvulo, ele não recebe mitocôndrias do espermatozoide, tá? As mitocôndrias dos espermatozoides, elas são perdidas. Então, nós, por exemplo, nós seres humanos, nós recebemos as mitocôndrias das células do indivíduo feminino, no caso da nossa mãe, tá? Nós recebemos mitocôndrias da nossa mãe, porque o nosso pai, ele só doa apenas o núcleo do espermatozoide, contendo material genético masculino. Então, o restante vai ser tudo da mãe, ou seja, do óvulo, né? Então, o óvulo fecundado, ele já tem as mitocôndrias. Da mesma forma, quando eles tiraram o núcleo do óvulo, que incorporaram o núcleo do cachorro, né, o núcleo da célula do pitbull, dentro desse óvulo já existiam mitocôndrias. Então, essa mitocôndria tem o DNA mitocondrial. Então, a alternativa mais correta aqui, pessoal, eu já vou logo direto ao ponto, é o quê? O que ele está perguntando ali, ó? Pode-se afirmar que cada um dos clones, eles apresentam 100% dos genes desse cão que foi clonado, porque o DNA é 100% do núcleo que foi colocado naquele óvulo, tá? Que foi retirado do núcleo previamente. E ele vai ter também 100% dos genes mitocondriais da fêmea. Por quê? Porque do macho não foi tirado nenhuma mitocôndria. Ele apenas doou o núcleo contendo material genético, tá? Então, e nenhum material genético da fêmea na qual ocorreu a gestação. Ou seja, essa fêmea bem aqui, ela é chamada de barriga de aluguel. Ela não doa nada, ela apenas só vai servir como barriga de aluguel para poder o filhotinho se desenvolver lá dentro do útero dela, tá certo, pessoal? Então, eu apresento aqui para vocês o esquema da clonagem que é feita, por exemplo, em ovelhas. O que foi feito com o pitbull, que a gente viu na questão anterior, é a mesma coisa que foi feita aqui, por exemplo, quando se produziu o primeiro clone de um animal, a ovelha Dolly, tá? A ovelha Dolly é o primeiro clone de um animal que foi produzido em 1998. E olha só o que eles fizeram, tá? Mesma coisa que fizeram com a ovelha, fizeram com o cão, que a gente viu na questão anterior. Então, eles pegaram o seguinte, foi retirado células somáticas, ou seja, células da glândula mamária de uma fêmea, tá? Essa fêmea bem aqui é a fêmea que está sendo clonada. Eu quero clonar essa ovelha. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que retirar uma célula dela, uma célula somática, tá? E o que tem dentro dessa célula? Tem um núcleo com o material genético dela, contendo as características dela. E aí, o que ele faz? Ele pega uma outra célula, um outro óvulo, tá? De uma outra ovelha, retira o núcleo, ok? E incorpora nesse núcleo, gente, o quê? Aliás, vai incorporar nessa célula sem núcleo, o núcleo da célula somática dessa ovelha. Então tá aqui, ó. Uma vez que é feita essa mistura, ou seja,
é uma célula de um animal com o núcleo da célula de um outro animal. Quando isso é feito, o que eles fazem? Para poder juntar esse núcleo com essa célula, eles fazem eles estimulam com eletricidade, tá, gente? E aí vai produzir um embrião. Este embrião aqui, ele vai ser incorporado no corpo de uma mãe de aluguel, que vai dar origem a um filhotinho. Esse filhotinho foi no caso da ovelha Dolly, né? Que é exatamente idêntica geneticamente a essa ovelha aqui. Por quê? Porque ela recebeu o material genético da ovelha que tinha doado a célula somática. Tá? Ela não tem nada de material genético da mãe de aluguel, porque a mãe de aluguel só serviu para ela se desenvolver na barriga dela. Tá? O DNA mitocondrial que ela vai ter não vai ser dessa, vai ser de quem? Vai ser dessa outra que doou o óvulo, tá? Porque este óvulo aqui, ele foi retirado dos núcleos, permaneceu o citoplasma com as outras organelas, que só recebeu o material genético dessa outra. E aí, deu origem ao nosso clone. Então, a gente falou um pouco sobre clonagem, espero que vocês tenham entendido. E eu aguardo vocês na próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, estou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e você já sabe, estou aqui pontualmente para o nosso momento de estudo, mais um encontro onde nós estamos aqui nos preparando, aperfeiçoando o nosso conhecimento dentro desses dois exames, tá? Nosso estudo é com foco nesses dois exames, o PAS, o EMA e o Enem. Então, você já sabe como é que funciona, né? Estamos trazendo questões comentadas e essas questões estão relacionadas a conteúdos que são cobrados demais. Toda edição sempre tem questões dentro desses assuntos. Então, fizemos uma seleção dos conteúdos que mais aparecem nesses dois exames e trouxemos questões deles, tá? Para comentarmos aqui para vocês. Então, já sabe, né? Acompanhe a leitura. Tenta resolver, se for necessário, dá um pause aí no vídeo, tenta fazer você e aí só compara, né? Já que você já vem se preparando aí ao longo de dias, né? Treina teus conhecimentos, faz bastante exercício dentro desses assuntos, que eu garanto que você vai ter aí a sua aprovação garantida mesmo, gente. Então, vamos lá, sem muita conversa, porque o nosso objetivo aqui é ver exercício resolvido, tá? Vamos começar. Função quadrática agora, tá? E já estamos com a primeira questão, que é uma questão da UEMA. Acompanha a leitura comigo aí, ó. Diz o seguinte: durante a Copa do Mundo de Futebol da Rússia, por diversas vezes, as redes televisivas mostraram a trajetória feita pela bola durante o chute. Suponha as seguintes condições: que um jogador esteja a uma distância de 40 metros de seu companheiro de time e exatamente no meio deles há um jogador do time adversário. A bola estava a 4 metros acima do chão quando passou pelo jogador adversário. Essas condições estão ilustradas na figura a seguir. Então, veja, ó, esse primeiro jogador aqui, que para você está na esquerda, e esse último jogador aqui, que para você aí de frente para nós está na direita, são do mesmo time, tá? E tem essa pessoa aqui que está no meio deles dois, que é do time adversário. E aí, né, temos a distância dos jogadores do mesmo time, que é de 40 metros. Se esse aqui está no meio, portanto, ele está a 20 metros de cada um. E a bola, quando passou por cima desse jogador do time adversário, estava aí, atingiu uma altura de 4 metros, tá? Então, olha o que está sendo solicitado para nós. Determine a equação da parábola que descreve a trajetória dessa bola. Gente, justamente por essa ilustração aqui e aproveitando, né, que no próprio enunciado já está dizendo aqui, ó, a curva característica,
nós já fazemos a associação com a função que nós conhecemos muito bem, né? A função polinomial do segundo grau, ou ainda função do segundo grau, ou função quadrática, tá? Tudo isso quer dizer a mesma coisa. E aí você escolhe, né, simplesmente qual é aquela que você está mais confortável para dizer o nome, tá? Então, já que nós temos uma parábola, portanto, curva característica da função quadrática, nós já temos também como é o formato dela. Olha só, toda função quadrática tem o seguinte formato: f de x igual a ax ao quadrado mais b vezes x mais c. E aí, lembre, a, b e c são coeficientes, x e y são as nossas variáveis. Às vezes, no lugar do y, aparece o f de x, como aqui. Não deixa de ser a mesma coisa, tá? Tanto faz ter f de x como ter y, a gente continua com a mesma escrita da função, tá? E aí? Bom, perceba que lá naquela representação, no desenho dos jogadores do mesmo time, do jogador adversário, foram dadas informações. E como a gente está aqui preocupado com a curva, a parábola, ela saiu de um ponto, e esse ponto aqui está representado pelo 0, 0, atingiu a altura máxima, aqui representado pelo 24, no caso 20,4, tá? E retornou lá no último ponto, né? Que no caso corresponde ao ponto 40 e 0, né? 40 no x e no 0 o y, certo? Como eu tenho aqui 3 informações, eu posso tranquilamente fazer a substituição nessa lei aqui. E reforço. Você sabe que o ponto, ele sempre é no formato x, y. E esse y aqui está representado pelo f de x, tá? Então, vamos lá fazer a substituição usando o primeiro ponto. Tanto o x quanto o f de x serão 0. Então, 0 igual a 0 vezes a, mais 0 vezes b, mais c. Pronto. Aqui nós já sabemos quem é o c. O c também é 0, tá? Então, essa informação aqui, ó, nesse localzinho no C, ali já vale 0. Vamos, né, para substituição dos outros 2 pontos. E aqui eu já te adianto, né, fazendo a substituição para cada um deles, olha só. Y, ou 4, igual a vezes 20 ao quadrado, tá? Lembra que eu estou trabalhando aqui com esse ponto nessa primeira linha de cálculo. Então, 4 igual a vezes 20 ao quadrado, mais 20 vezes b, mais o 0. Gente, acompanha só a primeira linha comigo, tá? Estou desenvolvendo aqui, ó, esse 20 ao quadrado, ficou 400, e todo o resto foi repetido. Guarda, paramos bem aqui, ó, porque também precisamos fazer a substituição para esse outro ponto, tá? Então, ó, 0 igual a vezes 40 ao quadrado, mais 40 vezes b, mais 0. E aqui, ó, desenvolvendo essa potência, o 40 ao quadrado ficou 1.600, tá? E esse 0 aqui já não precisou mais ser escrito, então eu já estou nesse sistema aqui. Gente, para resolver o sistema, o que a gente precisa? Descobrir quem é o A e quem é o B. E, como a gente já vem comentando ao longo das aulas para você, você tem 2 opções, 2 estratégias para descobrir quem é esse A e quem é esse B. Ou você vai pelo método da adição, ou você vai pelo método da substituição. Aqui, para efeito da nossa resolução, como você está percebendo, a primeira expressão está sendo toda ela multiplicada por 4 e a segunda expressão, toda ela está sendo multiplicada pelo menos 1. Para quê, Renata? Justamente para que a gente possa eliminar esse termo aqui onde aparece a variável A. Então, eu estou fazendo pelo método da adição, tá? Então, 4 vezes 4, 16, 400A vezes 4, 1.600A, e 20B vezes 4, 80B. Na linha de baixo, eu tenho 0 vezes menos 1, continua dando 0, 1.600A vezes menos 1, ficou negativo, e a mesma coisa aconteceu com o seguinte, ó, 40B vezes menos 1, menos 40B. Lembre, eu vou somar, então, no momento que eu somo, esse termo aqui e esse termo aqui, um é eliminado pelo outro. Quem vai sobrar para mim, ó?
16 mais 0 no primeiro membro, e lá no segundo membro, 80b, desculpa, menos 40b, tá? E olha como ficou, 16b igual a 40b, logo, isolando, né, esse b para descobrirmos quanto é ele, ficou o 16 pelo 40, aqui a divisão não é possível, apenas a simplificação da fração ou a escrita no decimal, caso você queira fazer essa divisão, optamos pela escrita da fração. Então, reduzindo essa fração, ficou b igual a 2/5. Gente, bem aqui já quero chamar a tua atenção, porque nós já sabemos 2 das 3 informações que nós precisamos. Nós precisamos aqui descobrir quem é A, quem é B e quem é C. O C foi a primeira informação encontrada, 0. O B, acabamos de achar, 2/5. Então, agora, para nós descobrirmos o A, basta fazer a substituição dessa informação aqui em qualquer uma dessas expressões que nós temos, tá? E é o que nós faremos, ó. Usaremos a segunda expressão. No caso, a segunda expressão é 0 igual a 1.600 vezes A mais 40B. Quem é B mesmo? 2/5. Então, ficou 0 igual a 1.600A mais 40 vezes 2/5. E aqui, né, você já sabe, tanto faz você fazer 40 vezes 2, 80, dividido por 5, que dá 16, como você pode fazer 40 dividido por 5, 8 vezes 2 deu o mesmo 16, tá? O resultado não se alterou. E aqui o nosso objetivo é descobrir quem é o A, portanto, né, passando, tanto faz para um membro ou para o outro, essa informação ela vai ficar negativa. O fato é que tu vais ter 16, menos 16 sobre 1.600, reduzindo também a fração, a nossa resposta para o A é menos 1 sobre 100. Gente, acabamos de encontrar a última informação que estava faltando. Lembra, o nosso objetivo é escrever uma lei, né, que descreve aquela informação passada no enunciado. Para isso, a lei é dada por uma função quadrática, onde nós precisávamos identificar quem era o A, quem era o B e quem era o C. O C foi 0, o B 2/5 e o A acabamos de achar, menos 1/10. Pronto, voltamos lá para a lei, né, para a escrita da função, f de x igual a ax ao quadrado mais b vezes x mais c, substituindo ficou f de x igual a menos 1/100º x ao quadrado mais 2/5 de x. Renata, e o c? Bom, o c é 0. Se eu colocar o mais 0 aqui, não vai ter alteração nenhuma. Você pode colocar como não precisa, tá? Então, independente disso, vamos lá. Independente disso aqui, ó, nós finalizamos a questão aqui, que era esse o nosso objetivo, tá? Agora sim, passamos para a segunda questão e o enunciado dela diz o seguinte, acompanha comigo. Considere que o modelo matemático utilizado no estudo da velocidade v de uma partícula de um fluido escoando em um tubo seja diretamente proporcional à diferença dos quadrados do raio r da seção transversal do tubo e da distância x da partícula ao centro da seção que a contém. Eita, né? Bem aqui tem tanta palavra assim que parece difícil, mas não é não, gente. Calma aí, vamos acompanhar a leitura. Isto é, o v de x, lembra que v é velocidade, tá? V em função de x é dado por k elevado ao quadrado, que multiplica r elevado ao quadrado menos x também elevado ao quadrado. E aqui ele está dizendo para nós que esse k é uma constante positiva, certo? Olha o que ele quer. O valor de x em função de r para que a velocidade de escoamento de uma partícula seja máxima é de, na letra A, 0, na letra B, r, na letra C, 2r, na letra D, k vezes r e, por fim, na letra E, k ao quadrado vezes r ao quadrado. Então, gente, ó, tudo, né, vai passar por essa informação aqui, ó, que nada mais é do que uma equação, né, na verdade, desculpa, não é uma equação, uma função quadrática, tá? Ou função do segundo grau. Renata, como é que tu sabe mesmo que é uma função do segundo grau? Porque eu tô olhando para esse negócio, parece grego. Não, gente, não é grego, não é português, eu vou te dizer por quê, ó. Tá vendo que bem aqui
x é a nossa variável, certo? Se ela é a nossa variável, olha para o expoente dela, x elevado ao quadrado. Então, gente, o termo, né, a variável de maior grau, o maior grau ali é 2, característica de função do segundo grau. Pronto. Então, calma, que vai dar tudo certo. A gente vai já descobrir qual é o nosso gabarito, tá? Para isso, né, eu preciso começar desenvolvendo aquela função que foi dada. E a função é essa aqui, ó. V de x igual a k ao quadrado que multiplica r ao quadrado menos x ao quadrado. Renata, como é que tu vai desenvolver isso? Gente, isso aqui, esse k ao quadrado, ele está multiplicando essa informação que está entre parênteses, certo? Então, eu vou desenvolver essa multiplicação, eu vou distribuir, né? No caso, ficou k ao quadrado vezes r ao quadrado menos k ao quadrado vezes x ao quadrado. E aí, bem daqui, eu posso, né, só ajustar, porque você aprendeu que o termo de maior grau vem logo no comecinho da expressão. Ó, o termo de maior grau é esse aqui, ó. Então, nós só colocamos ele no comecinho da expressão. Então, ficou menos k ao quadrado x ao quadrado mais k ao quadrado r ao quadrado. Pronto. Agora sim, nós já estamos com a escrita no formato de função quadrática. E detalhe, podemos identificar quem é A, quem é B e quem é C. Lembra, a função quadrática, ela é dada por y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Olhando para isso aqui, ó, nós temos o nosso a como menos k ao quadrado. Temos também o b, que é zero. B é zero por quê? Porque não tem o termo que multiplica a variável x. Então, por essa razão, o b aqui é zero. E nós temos também o c. O c é menos, tá, ó, desculpa, menos é do primeiro. K ao quadrado vezes R ao quadrado. Pronto. Já identifiquei quem é A, quem é B e quem é C. E o enunciado da questão diz para nós, né, que ele quer uma informação, ele usou um termo, tá? Olhando para essa expressão aqui, essa parábola, o A dela é negativo. Você está percebendo bem aqui, ó, menos K ao quadrado. Quando a parábola tem o A negativo, isso significa dizer que a concavidade dela é voltada para baixo. Portanto, né, justifica o sinal de A, tá? E dessa forma, como a parábola tem concavidade voltada para baixo, se você fizer o desenho aí no seu caderno, ou acompanhar aqui a trajetória que o meu dedo está percorrendo, ó, ela sai de um ponto, vai numa informação máxima e depois volta, né, na mesma direção do ponto que ela saiu. Isso significa ponto de máximo. Gente, lembra, memoriza. Todas as vezes que o A for negativo, essa parábola tem concavidade para baixo, portanto, ela tem ponto de máximo. Se a parábola tiver, né, a concavidade voltada para cima, é porque o A é positivo e agora ela não vai ter mais ponto de máximo, não. O ponto dela é de mínimo, tá? Então, fica atento, tá? Então, nesse caso aqui, ó, condizente, né, com o que o enunciado pediu, eu vou atrás, né, desse ponto de máximo, que é uma das informações do vértice. E vem cá, tu te lembra mesmo como é que calcula esse negócio de vértice? O x do vértice é dado por menos b sobre 2a e o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Vai precisar calcular tudo isso, né, tanto o x do vértice quanto o y do vértice? O que é que tu acha, gente? Não. Não vai precisar calcular ambas as informações. No caso, nos interessa aqui somente sobre o x do vértice. Mas por que disso, Renata? E aí a gente resgata, né, a informação de que o valor de x em função de r, veja, o enunciado ele foi muito claro. Ele disse exatamente isso, ó. O valor de x em função de r para que a velocidade de escoamento da partícula seja máxima. Gente, o enunciado, ele já te deu a dica de tudo que tu precisa. Tu olhou essa palavrinha máxima, tu já entende que a parábola tem concavidade voltada para baixo, portanto, esse A é negativo, tá? E aí, como ele já está pedindo o valor de x, justifica tu calcular apenas o x do vértice, tá bom? Então, você já entendeu o porquê de eu usar somente uma das informações do vértice, no caso o x,
E nós vamos agora apenas fazer a substituição, tá? Tendo em vista que nós já identificamos quem é A, quem é B e quem é C. Certinho, turma? Olha lá, x do vértice é dado por menos b sobre 2a, o b era 0, né? O menos é da fórmula, tá? E isso dividido por 2 que multiplica o menos k ao quadrado. Gente, aqui a gente até consegue fazer o produto, mas 0 dividido para qualquer coisa, quanto é que dá? Duvido. 0, né? Tu já não tem nada, tu vai dividir como? Continua dando 0. Pronto, já sei quem é o x do vértice e a gente até já achou o nosso gabarito, né, meu povo? Olha só, o gabarito está na letra A. Quero chamar a tua atenção, tá? Que aqui a gente finalizou e eu preciso que você compreenda conceitos muito importantes trabalhados aqui nessa última questão. Todas as vezes que tu estiveres estudando sobre função quadrática, além, né, do cálculo das raízes, do discriminante delta, que você viu que ele aparece aqui no vértice, tem a informação vértice que é muito importante você saber como é que calcula. Por isso, apresentamos para vocês a fórmula tanto do x do vértice quanto do y do vértice, tá? E a associação que é feita. A positivo, parábola com concavidade para cima. Desculpa, tá certo isso? Não, tá certo sim, tá? É parábola com concavidade para cima mesmo. E aí, ponto de mínimo. Se A for negativo, parábola com concavidade para baixo. E agora, nesse caso, ela vai ter ponto de máximo. Eu espero que você tenha compreendido, tá? Deixo um beijão para vocês. Estuda, meu povo. Vamos lá atrás da aprovação. Beijinho, até a próxima aula.